A enfermagem obstétrica no Brasil tem obtido avanços significativos ao longo dos anos. A área desempenha um papel fundamental no cuidado à saúde da mulher na gestação, parto e pós-parto. O reconhecimento da importância da autonomia da profissão é uma conquista dos profissionais e também do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e da Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica, ABENFO. Outro avanço é a implementação de boas práticas no parto humanizado, respeitando a individualidade da mulher, suas escolhas e desejos durante o nascimento do bebê. A enfermagem obstétrica também é essencial para a Agenda 2030 da ONU, que busca um mundo melhor para todos os povos. Nesse compromisso, a enfermagem obstétrica contribui para as metas de saúde, igualdade de gênero e redução das desigualdades, por meio do cuidado especializado, da promoção de práticas seguras e dos direitos das mulheres. Para falar sobre os avanços da enfermagem obstétrica e a importância da área na Agenda 2030, o Novas Fronteiras recebe a pesquisadora e professora emérita pela Universidade de São Paulo, Marli Vilela Mamed. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante para a enfermagem e estar com a nossa colega professora Dirce aí, que é uma honra para mim. Obrigada. Quem também participa deste bate-papo é a pesquisadora e coordenadora do mestrado em saúde materno-infantil da UFN, Dirce Steinbach. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, e é uma alegria imensa estar aqui com a nossa grande professora, a nossa grande incentivadora, a professora Marli Mamed. Que bom estar com a senhora aqui neste momento. Obrigada, viu? Professora Marli, qual seria o lugar da enfermagem obstétrica no alcance dos objetivos da Agenda 2030? Intitulada Transformando Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela consiste numa declaração com 17 objetivos e cada objetivo tem uma série de metas e totalizando 169 metas que servem de guia para as ações da comunidade internacional nos próximos, que seria naquela época, 15 anos, né, de 2016 a 2030. Ela busca na agenda assegurar os direitos humanos de todos, essa é uma questão extremamente importante e essencial na agenda, e procura alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. Então, os enfermeiros, de modo geral, e as enfermeiras obstétricas, obstetrizes, elas representam mais de 50% da força de trabalho em saúde na maioria dos países. E elas são afetadas, lógico, pelo desafio da escassez, ou seja, da força de trabalho necessária para realmente ter uma saúde, uma cobertura de saúde, nós temos um déficit de 50% desses profissionais. E precisam ser criados até 2030 1,3 milhão de novos postos de profissionais em saúde especializados na área materno, neonatal e na adolescência. E para isso, em especial, seriam cerca de 900 mil para enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Nós poderíamos dizer que essa é uma categoria fundamental na prestação de serviços essenciais de saúde e fortalecimento do sistema de saúde. Eu diria que as contribuições preponderantes da categoria para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão especialmente em 4 objetivos. O objetivo 1, que é erradicação da pobreza. O objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. O objetivo 3, saúde e bem-estar. E o 5, que é igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. É isso aí. Professora Dirce, quais as iniciativas do Brasil em relação ao alcance de melhorias na área obstétrica? Quando a gente fala nessas iniciativas todas do Brasil, a professora Marli já trouxe vários aspectos, mas eu penso que a gente precisa muito valorizar isso. O nosso Ministério da Saúde hoje conseguiu valorizar o papel do enfermeiro obstetra. E isso, inclusive, começou muito antes de 2015, né?
quando em 2012 foram criadas as residências em enfermagem obstétrica, e ali a professora Marli é uma das principais protagonistas deste movimento, e a nossa universidade aqui foi contemplada. A partir dessa indução, poderíamos dizer, muitas outras coisas vieram. E claro, a questão da agenda, hoje o nosso Ministério da Saúde, ele tem as suas diretrizes próprias, e dentre as suas diretrizes, uma é a saúde materno-infantil, com um peso importantíssimo, né? E ali o enfermeiro obstetra ocupa importante papel. E aí, claro, paralelamente, o CNPq tem induzido pesquisas e promovido avanços na área da enfermagem obstétrica, saúde materno-infantil. Nós temos o próprio Conselho Federal de Enfermagem, o nosso COFEN, que hoje tem aprovado as consultorias, assessorias feitas por enfermeiros, obstetras e profissionais qualificados da área. Então, a gente, além das evidências científicas, como eu disse, o CNPq tem induzido esse movimento prospectivo na ciência ou pela pesquisa. Então, temos iniciativas, temos avanços importantes, o fato da gente centrar nesse foco, né, pesquisas, o nosso próprio ensino, enfim, tem possibilitado esse movimento. Agora, claro, quando você pergunta aqui os avanços, nós temos hoje aqui o programa Saúde Materno-Infantil aqui na nossa universidade, e que eu considero uma iniciativa altamente relevante, porque é de caráter multiprofissional. Estamos, sim, fortalecendo os nossos enfermeiros obstetras, né? Mas estamos paralelamente trabalhando também na formação de outros profissionais da saúde, para que a gente consiga, de fato, mobilizar um novo modelo de intervenção. Primeiro de pensamento, né? Porque tudo começa pelo nosso pensamento. E a partir disso, então, de intervenção. Como promover novas formas de intervir, de forma mais multiprofissional, com tecnologias mais leves, uma prática baseada em evidências e assim por diante. Então, penso sim que a gente tem muitas questões muito importantes nesse sentido. E aí eu já vou fazer a minha pergunta também aqui para a professora Marli, que pode nos ajudar também mostrando quais são esses principais avanços que a gente já pode visualizar em âmbito nacional. Eu trouxe alguns aspectos aqui mais da nossa prática, mas que outros avanços a gente já pode perceber, além, claro, dos nossos grandes desafios, mas que outros avanços a gente pode estar percebendo também em âmbito nacional. Bem, professora Dirce, a sua fala foi assim extremamente importante, porque eu vou tentar falar num nível assim mais macro, como que as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde e o ICM, que é a nossa Confederação Internacional de Parteiras ou Midwives, onde a gente se enquadra, tem tido um papel extremamente importante para avançar a obstetrícia, a enfermagem obstétrica, vamos dizer, a parteria, né, no mundo todo. E a sua fala trazendo assim os nossos avanços nacionais é de extrema importância. Mas eu diria assim, quando me pergunta quais os principais avanços que podem ser evidenciados e quais os desafios a serem superados, começaria dizendo que a enfermagem obstétrica, como uma força de trabalho na saúde, ela desempenha papéis fundamentais para a consecução dos chamamentos globais, né? Como a cobertura universal de saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses chamamentos, eles fornecem vários desafios, muitos mesmo, mas ao mesmo tempo ele dá oportunidade para a gente fazer melhorias na nossa educação, na formação da própria categoria profissional, na nossa regulamentação e na liderança política da categoria, né? E a gente sempre lembra que sem uma força de trabalho em saúde eficaz,
nenhum sistema de saúde é viável e a cobertura universal de saúde não pode ser alcançada. Então, a força de trabalho ela precisa ser muito boa, né? E para lidar com a escassez global de enfermeiras obstétricas, de midwives, se a gente olhar do ponto de vista, olhar até 2030, nós temos certeza que investimentos ousados serão necessários em 3 áreas principais, que é na educação e treinamento da categoria, na força de trabalho, né, e na liderança, né? E se a gente, vou me basear nos documentos oficiais que tratam da avaliação do estado da obstetrícia ou da midwifery, né, da enfermagem obstétrica no mundo, que sempre essa avaliação ela está sendo sob a responsabilidade do Fundo das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde e do ICM, né? E nós temos 3 documentos fundamentais que traz isso, que é de 2011, quando foi feita a primeira avaliação, de 2014 e de 2021. Esses 3 documentos, eu só lembrando que o Brasil participou dos 3 documentos. Ele participou mostrando como que nós estamos, inclusive, todo esse avanço que a professora Dirce traz, que o Ministério está junto, né? Dando uma força política, por conta também da participação da enfermagem obstétrica e da obstetrícia nesse processo. Se não houver o maior compromisso e investimento na educação, no recrutamento, na retenção, né? Porque, veja só, às vezes a gente forma, a enfermeira vai trabalhar, ela não aguenta o estresse e para e vai para as outras áreas. Então, permanece um grande desafio de contar com uma força de trabalho da enfermagem obstétrica, com uma formação de qualidade, né? Competente, motivada dentro do sistema de saúde em todos os níveis, em diferentes ambientes e contextos. Só queria fazer um complemento, talvez, do quantitativo, qualitativo, mas tem um outro fator importante que eu tenho me dado conta disso também, que é nos valorizarmos naquilo que já somos bons, naquilo que o nosso país já tem. Eu vou colocar aqui como exemplo a nossa atenção primária à saúde. Se a gente pensar obstetrícia, tudo começa pelo pré-natal. Isso já temos evidências que mostram que um pré-natal de qualidade, ele tem desfechos favoráveis lá no nascimento e assim por diante. E nós temos a questão da atenção primária, é modelo para o mundo hoje. E aí eu penso como fortalecer, como valorizar e como a gente, de fato, desempenhar essa liderança que a senhora trouxe tão bem nessa questão também, né? De realmente nos prospectarmos como enfermeiros, como profissionais da saúde, prospectivamente, né? Para além do foco doença, da hospitalização ou da cesariana, que para mim é um grande desafio que precisa ser superado no Brasil, é a questão da cesariana, né? Da cesariana. Então, quando a senhora traz a questão da formação com qualidade, que movimentos também podem ser feitos nessa questão mais multiprofissional para, de fato, repensar o nosso modelo, né? de pensamento e de intervenção. E, professora, sem contar também, né, professora Marli, nós temos uma grande questão e que a gente não pode esquecer de falar aqui também, que foi a Covid, a pandemia da Covid-19, que para nós foi um retrocesso na área, poderíamos dizer. Muitos dos avanços, né, que já tínhamos e que até vinham acontecendo até 2020, eles retrocederam de forma muito significativa em 2020, 2021, 2022. Então, são questões de como retomar isso hoje, né? Que novas estratégias, o que pode ser pensado? E aí eu já lhe pergunto agora, que perspectivas nós temos nessa relação, olhando para o que já conquistamos, olhando para além da pandemia, o que a gente pode estar pensando em termos também prospectivos? Tá certo. Professora Dirce, eu acho que ainda dentro dessas perspectivas ainda permanecem os nossos grandes desafios, né?
Enquanto foi muito bem lembrado a questão do Covid, que a gente tinha uma redução de mortalidade por volta de 57, né, no Brasil, e nós tínhamos o compromisso até 2030 chegar a 30 mortes, né, para cada 100 mil nascidos vivos. Hoje as estatísticas mostram que nós temos cento e lá vai pedrada, né? Parece que tem locais que já está 200 e pouca mortalidade materna, né? Então a Covid realmente retrocedeu uns 25 anos e a gente tem que correr atrás disso tudo, né? E uma das formas que eu vejo, e eu acredito muito, e esses documentos enfatizam assim, com muita propriedade, é que continuemos a mobilizar a vontade política para investir na construção de uma enfermagem obstétrica como uma força de trabalho em saúde, e para isso precisa, mais uma vez, o retorno, aumentar o financiamento em saúde, investir na educação, olha nosso papel de universidade, de formadores, e nesse financiamento não esquecer de forma nenhuma na geração de novos empregos na saúde. Eu acho que nós poderemos impulsionar o crescimento econômico, né? Global, do modo geral, e especial do nosso país, incluindo o empoderamento de mulheres e jovens. Precisam ser criados, segundo os documentos, 1,3 milhão de novos postos em saúde, e principalmente de enfermeiras obstétricas para os próximos 10 anos. Então, quer dizer, precisamos acelerar isso, né? Isso. E para isso, eu acho que outra questão que a senhora coloca aí, com muita propriedade, nós temos que aperfeiçoar o engajamento político e a liderança da nossa força de trabalho. Eu diria associado à liderança o empreendedorismo, porque nós temos um campo extremamente fértil hoje nos serviços de assessoria, de consultoria, de auditoria, que são áreas muito sensíveis dentro da enfermagem obstétrica, ou dentro da área obstétrica, né? Trabalhar a questão da amamentação, do acompanhamento do bebê, da mãe, do puerpério, enfim, eu acho que são áreas muito sensíveis e que são da enfermagem. Professora Dirce, como o mestrado em saúde materno-infantil aqui da UFN contribui para esses avanços? Hoje, todo e qualquer aluno, ele desenvolve uma tecnologia e tudo isso está sendo negociado com os gestores a partir de demandas específicas, né? O que precisa, o que esse município realmente precisa? Municípios de interiores, qual é a principal demanda aqui? E os alunos geralmente são provindos às diferentes realidades. Então, como fazer frente diretamente a essas questões também, né? Então, acho que a gente tem um mundo muito, né, eu diria um mundo dentro da obstetrícia muito promissor, né, o que de fato... E um leque de possibilidades, né? Leque de possibilidades, nos falta esse olhar de liderança, de empreendedorismo, para a gente, de fato, fazer frente a tudo que você tem, né? E não deixando de falar, né, das grandes parcerias, né, colaborativas que a gente precisa fazer, né? Uma parceria interprofissionais, né? A parceria com as instituições de ensino superior, as universidades, que são responsáveis pela formação e pela educação continuada, né? Parceria com as comunidades, com as mulheres, movimento de mulheres, né? Isso tudo eu acho que pode ser uma estratégia para maximizar as capacidades potenciais da categoria, né? Porque, veja, nós vivemos um período que nós tínhamos um pool de enfermeiras obstétricas formadas, cada um no seu canto, mas que, na realidade, a gente acabou vendo que elas não estavam na cena do parto. Então, quando deu aquele pool da obstetrícia, a mudanças de modelo, né? As práticas, né? Mais saudáveis para as mulheres, né? Então a gente teve que rever isso e nós sabíamos que as enfermeiras que existiam, elas foram educadas dentro de um modelo médico, Isso. mecanicista, né? Então, e nessa época, já em 2006, 2005, a gente propôs que a Benfo fizesse a certificação dessas enfermeiras. E o ICM, que na realidade ele embana todas as estratégias de ação para a categoria a nível mundial,
ela põe isso com muita veemência, que na obstetrícia se muda muito, né? E o avanço do conhecimento, ele está muito rápido. E se a gente não colocar isso nas enfermeiras, que o fato dela ter um título, dela ter uma formação já é finalizado, não é verdade. Então, a associação, ela precisa periodicamente avaliar esses profissionais. Então, um ponto muito importante que a gente deve estimular as associações de classe e os nossos órgãos reguladores da profissão, como o nosso sistema COFEM, CORENS, a cumprirem seus papéis na certificação e recertificação, né? Com comprovação de desenvolvimento profissional contínuo, porque senão nós vamos continuar, por exemplo, esse que vocês formaram nesses 10 anos, se elas acharem que elas já estão bem, daqui 10 anos como é que vai ser, né? Então, as associações de classe, elas são muito importantes. E à medida que faz isso, sabe, professora Dirce, eu sempre coloco, e eu colocava muito para os meus alunos, se você é realmente competente, você é segura daquilo que você faz e que você pode fazer, você melhora a sua liderança dentro não só da área, mas principalmente nos ambientes interprofissionais. Então, esses são aspectos que eu acho de suma importância. Muito obrigada, professora Marli, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Obrigada, professora Dirce. Isso, e eu agradeço o aprendizado, professora Marli. Muito obrigada, viu? E Gabriela, Bruna, enfim, toda a equipe. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV. Tchau!